Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Sou Paulo Ricardo da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. O que você tem feito no seu tempo livre? Bom, eu tenho um emprego e além do meu emprego eu tenho a minha empresa que eu estou tocando aos pouquinhos com pão de queijo artesanal. E às vezes me falta tempo para muitas coisas, para estar com meus filhos, com a família, mas eu tenho que pôr na minha cabeça que isso tem que ser por pouco tempo. É um sacrifício que eu faço agora para que todos possamos colher os frutos depois. Então, assim, hoje seria meu dia de folga na empresa que eu trabalho, mas no meu dia de folga eu faço a minha empresa funcionar, o meu sonho funcionar. Então, se nós deixarmos de fazer as coisas para Deus, vivermos as coisas para Deus, porque nós não temos tempo, cada vez mais a gente vai ter menos tempo, cada vez mais o mundo vai trazer coisas para a gente. Em Provérbios 11, do 1 ao 5, diz assim: Yahvé rejeita as balanças alteradas, mas se deleita nas balanças exatas. Aonde se introduz a lascívia, entra a desonra, mas sabedoria é para os humildes. A esperança dos íntegros terá uma recompensa, mas a soberba dos iníquos será abatida. A riqueza não se aproveita no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireitará o seu caminho, mas o iníquo cairá em sua iniquidade. A gente vê algumas pessoas viverem, fazerem situações onde simplesmente se pergunta por que eles fazem aquilo, pensam daquele jeito, agem daquele jeito. Como vocês podem ver, não vou parar minhas obrigações e vou continuar dedicando meu tempo para Deus, tempo integral. Nesse momento, o mais importante está sendo levando a palavra, e o restante faço simplesmente por fazer, porque é mecânico. Mas a palavra não pode ser mecânica. As coisas para Deus não podem ser mecânicas. As coisas para Deus, elas têm que ser trabalhadas. Para eu fazer o meu pão de queijo, eu tenho um grau de exigência. A massa que já foi sovada na noite anterior, ela precisa estar bem separadinha, então eu passo ela de novo no ralador. Não haveria necessidade, mas eu quero que fique, se possível, praticamente zero grão. Se eu quero viver uma vida para Deus, tem que ser do mesmo jeito. Se necessário for, eu tenho que passar na peneira algumas vezes, porque é a peneira que vai separar aquilo que não permite que eu passe. O produto final só vai estar além da peneira, do ralo. Então nós precisamos separar. Se você, vou te dar um exemplo aqui com uma massa, se você está encaroçada, você não vai passar. Você precisa ser quebrado. Na minha vida e na sua vida é assim, nós precisamos muitas vezes ser quebrados. Porque depois no final, quando eu preparar essa massa e misturar os outros ingredientes e mexer, ela vai ficar homogênea. Não vai ficar caroço. Ela vai ficar uma coisa lisa, uma coisa consistente. Assim é na minha vida e assim é na sua vida com Deus. Nós temos que passar, nós temos que ser ralado, temos que chegar do outro lado ao ponto de ser diluído nas coisas de Deus. E esses outros ingredientes vão ser o amor, porque antes nós somos empelotados, somos uma casca grossa, mas os outros ingredientes que virão depois, amor, bondade, carinho, a verdade, o respeito, a fé. Se nós estivermos encaroçados, a gente não consegue se misturar, a gente não consegue virar uma só coisa, uma só massa. Então nós precisamos viver de uma forma correta. Muitas pessoas não conseguem viver de uma forma correta por causa do aprendizado que elas tiveram, que foi um aprendizado inconsciente. Às vezes você vai ver uma criança de 6, 7 anos falando palavrão, fazendo brincadeiras que não se deve fazer,
mas não que ela tenha sido ensinada aquilo. Às vezes o meio onde ela vive é um meio que ela acaba vendo essas coisas. Então para ela aquilo se torna normal, mas não é normal. Aquilo é natural do meio onde ela vive, ela vê esse tipo de coisa. Então isso é o conhecimento inconsciente. Mas você vai crescendo com o tempo e você vai tendo consciência das coisas. E a partir daí vai depender de você, depende de mim, se nós vamos continuar vivendo de uma forma errada, numa balança alterada, ou nós vamos viver numa balança equilibrada. E vamos começar simplesmente pegar aquilo que nós aprendemos, que nos deixa encaroçados, porque não serve para a gente, e vamos começar a viver de uma forma a podermos nos misturar com aquilo que nós vamos nos formar. Que Deus abençoe o seu dia hoje e todos os dias. Que você se permita ser ralado, ser amassado, para que você possa se misturar aos ingredientes que Deus separou para uma vida eterna. Deus abençoe a todos e um ótimo dia.